Olá, cá estamos para mais uma aula de português de língua não materna. Eu sou a professora Ana Josefa. Na aula passada nós começámos a falar de cientistas, lembras-te? E eu tinha dito que esta aula íamos continuar a falar de cientistas, e é verdade, e vamos fazê-lo. Bem, eu deixei-te uma pergunta para casa que era: que tipo de texto era aquele que nós estávamos a ver sobre o cientista Carl Sagan? Ora bem, esse texto, como nós vimos, não era um texto que se parecesse com a história do urso ou com a história do peixe explosivo ou outras que nós já vimos aqui. Aquela história, não é? Aliás, aquele texto não era propriamente um texto narrativo. Era uma história que falava da vida de alguém. E como é que se chamam esses textos que falam da vida de alguém? É isso mesmo. É um texto biográfico, não é? Portanto, aquele texto era uma biografia. Era um texto que falava da vida do Sr. Carl Sagan. Hoje vamos continuar a falar de cientistas e vamos falar de um cientista que se chama Neil deGrasse. Este senhor também estuda o cosmos, também estuda o universo. E este senhor, podemos dizer que é um seguidor do senhor que nós falámos na aula anterior, do Carl Sagan. Porque ele também gosta de estudar o universo e ele próprio tinha uma grande admiração por Carl Sagan. E o vídeo que vamos ver hoje sobre ele fala também disso. Ora bem, eu vou-te mostrar um vídeo, mas tens que estar com uma atenção redobrada. Isto porquê? Porque o vídeo está falado em inglês. E, obviamente, vais perguntar, então, mas estamos numa aula de português, vamos ouvir um vídeo em inglês? Sim, vamos. Só que este vídeo tem legendas em português. E tens que estar com muita atenção para poderes ler as legendas. Às vezes as legendas passam assim um bocadinho depressa, não é? Por isso é que tens que estar mesmo atento. E por isso eu vou passar o vídeo 2 vezes para poderes ter a oportunidade de ler tudo o que vem nas legendas. Está bem? Portanto, este senhor de quem vamos falar é também o cientista que estuda o universo, não é? E que nós, ao longo desta aula, vamos falar também um pouco da vida dele e das coisas que ele faz e como é que ele se interessou por esta área da ciência. Está bem? Então, como o texto que temos é um texto em inglês, quer dizer que a legenda que nós vamos ver é uma tradução. E tu sabes o que é uma tradução? Pois é, uma tradução é quando nós passamos aquilo que é dito ou escrito de uma língua para outra. E neste caso, o vídeo está em inglês, porque este senhor é norte-americano, e nos Estados Unidos qual é a língua que se fala? Pois, é o inglês. E aqui, nós estamos em Portugal, qual é a língua que se fala em Portugal? É o português. Então, o vídeo tem uma tradução do inglês para o português. E essa tradução está nas legendas, no texto que vais ver a acompanhar o vídeo. Então vamos ver o vídeo com muita atenção. Então, nós temos aqui uma fotografia do Sr. Neil deGrasse e vamos aqui abrir o vídeo. I know that Carl Sagan was an influence. Talk to us about that. Yeah, I was applying to colleges in high school, and I already knew I wanted to study the universe at age 17 because I knew at age 9. So my applications were dripping with the universe. I was accepted at Cornell. The admissions office, unknown to me, sent my application to Carl Sagan. He was already famous. He was already on Johnny Carson, Tonight Show, sent to get him to just comment on it. Carl Sagan then sent me a letter, hand-signed, saying, I understand you're considering Cornell. If you come by and visit, I'd be happy to show you the lab. And I said, is this Carl Sagan? Is this, I showed it to Mom, Dad, could this be? And it was. Ora bem. Vamos aqui. Ora bem, tiveste a ver este bocadinho. Não sei se conseguiste ler
toda a legenda, não é? Eu vou ter que pôr o vídeo novamente. Mas deste bocadinho que estiveste a ouvir, que viste agora esta primeira vez, compreendeste mais ou menos o que é que fala no vídeo, não é? Portanto, este senhor, o Neil deGrasse, ele interessou-se por esta área, queria estudar nesta área e quando ele fez a sua inscrição na escola, não é? Enviaram, portanto, da própria secretaria da escola, enviaram a candidatura dele, por assim dizer, para o senhor que nós falámos na aula anterior, o cientista Carl Sagan, que ele já admirava muito. E depois, não é que ele teve a sorte do Carl Sagan lhe responder, portanto, lhe enviar uma carta assinada pelas suas próprias mãos? Claro, ele ficou muito contente. Agora imagina que tu tens uma pessoa que admiras muito, que é muito famosa, que até tens a ideia que se calhar nunca vais ter a oportunidade de estar com essa pessoa e essa pessoa envia-te uma carta escrita por ela a convidar-te para ires visitá-la. Ora, ele foi convidado para ir ao laboratório onde Carl Sagan trabalhava. Ora, isto para ele era uma coisa extraordinária, muito boa, porque ele admirava muito o trabalho de Carl Sagan. E então, esta é a sensação, não é? De uma grande alegria, um grande contentamento quando recebe aquela carta. Eu vou pôr o vídeo novamente, vai estar com muita atenção e tentar ler bem as legendas, que agora já percebeste aquilo que é contado na entrevista, não é? I know that Carl Sagan was an influence. Talk to us about that. Yeah, I was applying to colleges in high school, and I already knew I wanted to study the universe at age 17 because I knew at age 9. So my applications were dripping with the universe. I was accepted at Cornell. The admissions office, unknown to me, sent my application to Carl Sagan. He was already famous. He was already on Johnny Carson, Tonight Show, sent to get him to just comment on it. Carl Sagan then sent me a letter, hand-signed, saying, I understand you're considering Cornell. If you come by and visit, I'd be happy to show you the lab. And I said, is this Carl Sagan? Is this, I showed it to Mom, Dad, could this be? And it was. Vamos tirar aqui. Muito bem. Então estiveste a ver, não é? E a ouvir a entrevista do senhor. E, sobretudo, a ler as legendas para perceberes o que é que lá estava, não é? Agora que já sabes o que é que se passou naquela entrevista, não é? Já sabes do que é que falaram e qual foi o testemunho que este senhor deu sobre a sua... portanto, que ele conseguiu dar aqui sobre a forma como ele chegou ao cientista que ele tanto admirava, que era o Carl Sagan, não é? E então vamos ver aqui as perguntas que nós temos para ver se percebeste bem aquilo que estiveste a ler, não é? Então nós temos aqui algumas afirmações e tu vais dizer se essas afirmações são verdadeiras ou falsas. E como estiveste muito atento, não é, ao vídeo, não é? Leste muito bem as legendas, eu tenho a certeza que vais conseguir acertar, certo? Então vamos lá. Então vamos ler e depois vamos primeiro ler as frases e depois vamos fazer as respostas. Então temos aqui Neil deGrasse, desde muito novo que gostava de estudar o universo. Verdadeiro ou falso? Vamos ver. B. Entrou para a Universidade de Cornell. É verdadeiro ou falso? Será que foi nesta universidade ou foi noutra? Neil deGrasse mandou uma carta a Carl Sagan. Ele mandou uma carta, foi ele que enviou a carta? Vamos pensar um bocadinho. Depois temos aqui a D. Neil deGrasse, portanto temos aqui Carl Sagan, respondeu-lhe. Verdadeiro ou falso? Neil deGrasse ficou triste com a carta de Carl Sagan. Achas que ficou triste? Ele não tinha cara de quem estava triste depois de receber aquela carta, não é? Quando falava da carta até falava com bastante entusiasmo, não era? Então vamos lá ver. Então vamos lá fazer a primeira.
Neil deGrasse, desde muito novo, que gostava de estudar o universo. É verdadeiro ou falso? É verdadeiro, sim senhora, não é? Porque ele diz que aos 9 anos já sabia que gostava daquela área, não é? E que queria estudar o universo. Depois temos aqui a B. Neil deGrasse entrou para a Universidade de Cornell. Lembras-te onde é que ele fez a candidatura? Pois é verdadeira, sim senhora. Depois temos, ele mandou a carta a Carl Sagan. Foi ele que mandou a carta? Não foi, pois não. Foi a secretaria da escola, não é? Neste caso, da faculdade, da universidade, onde ele se foi inscrever, que enviou o formulário de candidatura dele. Então, esta não é verdadeira, é falsa, porque não foi ele que enviou a carta. Depois temos, Carl Sagan respondeu-lhe. Aqui, claro, é isso mesmo, é verdadeira, não é? E depois temos aqui, ficou triste com a carta de Carl Sagan. Ficou? Não, não ficou, é falsa. Portanto, então, nós temos aqui as respostas que devíamos ter, não é? Portanto, as duas que estão falsas é esta, a C, mandou uma carta a Carl Sagan, que é falsa porque, efetivamente, não foi ele que enviou a carta, foi a secretaria da escola, e temos a E, que também é falsa, porque ele não ficou triste, ele ficou super contente, muito entusiasmado. Eu também ficaria, não é? Ora bem, nós temos aqui então um texto que nos fala sobre o Neil deGrasse. E este texto, à semelhança do texto que nós tínhamos também sobre o Carl Sagan, se tivéssemos o texto todo, que isto é só uma parte, acabava de alguma forma por dar algumas indicações sobre a vida deste senhor. Então, ele aqui, neste texto, fala só de uma pequena parte, não é? Do interesse dele por estas coisas. Como é que surgiu o interesse dele por estas coisas da astronomia e o estudo do universo? Então vamos ouvir o texto. Os binóculos de Neil deGrasse. Quando eu tinha 11 anos, tive um par de binóculos e olhei para a Lua com eles. E a Lua não só ficou maior, como melhor. Havia montanhas, vales, crateras e sombras, e tudo isso ganhou vida. Eu passei a ser outra pessoa quando peguei nos binóculos e olhei para o céu. E isto é difícil para uma criança que vive na cidade, porque quando olhamos para cima só vemos prédios. E, francamente, a primeira coisa em que pensamos é olhar para as janelas dos apartamentos das pessoas. Olhem para o espaço em que vivem e olhem para o céu. Os binóculos foram o objeto que me fez um dia mais tarde ser astrofísico. É possível haver por aí algumas crianças que comecem também a interessar-se pela ciência desta maneira. Ora bem, se ouviste com atenção o texto, deste conta que se calhar há ali alguma palavra que se repete muitas vezes ou que tem uma grande importância para este texto. Todos os textos têm uma palavra que nós dizemos que é uma palavra-chave, por assim dizer, não é? E as palavras-chave são palavras que são muito importantes para os textos. Essas palavras, de alguma forma, têm esse valor, são chamadas palavras-chave, porque têm grande importância para o texto ou porque aparecem muitas vezes, não é? Porque também, por vezes, podem responder a muitas perguntas do texto, não é? E então, aqui, qual será a palavra-chave? Então, já sabes o que é uma palavra-chave. Vamos ver se agora, com umas perguntinhas que vêm aí a seguir, se descobres qual é essa palavra. Então temos aqui estas perguntas. Não vamos responder ainda. Vamos só ver as perguntas. Temos aqui. Qual foi
o objeto que Neil deGrasse recebeu quando tinha 11 anos? Agora uma outra pergunta. Como é que ele olhava para a Lua? Agora a outra pergunta. O que é que o transformou e o levou a ser outra pessoa? E depois temos, o que é que o fez ser astrofísico? E depois temos ainda esta outra questão. Que objeto é que ele acha importante para fazer com que as crianças se interessem por ciência? Repara bem nestas perguntas. Se nós repararmos bem, se calhar, para todas estas perguntas, nós até poderíamos ter a mesma resposta, não achas? Qual era a palavra que achas que aqui podia responder a todas estas perguntas? Qual foi o objeto que ele recebeu quando tinha 11 anos? Com o que é que ele olhava para a Lua? O que é que o transformou e o levou a ser outra pessoa? O que é que o fez ser astrofísico e que objeto é que ele acha importante para fazer com que as crianças se interessem por ciência? Ora, esse objeto qual é? Qual é? É isso mesmo. É o binóculo, não é? Portanto, são os binóculos, não é? Os binóculos foram o objeto, por assim dizer, que despertou todo o seu interesse por esta ciência, porque a partir do momento em que ele começou a olhar para o céu com os binóculos, ele conseguiu ver coisas que antes não via à vista desarmada, ou seja, só com os seus próprios olhos, sem o aumento que as lentes dos binóculos lhe podiam proporcionar, não é? Ele não conseguia ver a mesma coisa, portanto, ele via coisas muito mais interessantes. Então, vamos agora reparar aqui nas palavras que estão destacadas no texto, não é? Temos aqui, quando tinha 11 anos, tive um par de binóculos. E repara que a palavra binóculos aparece pelo menos 3 vezes aqui, não é? E esta palavra binóculo é, neste caso, a palavra mais importante do texto. É a palavra-chave, binóculos. Temos no título e ali nos 3 parágrafos, todos eles têm a palavra binóculo. Portanto, isto mostra-nos que esta palavra é mesmo muito importante para este texto e, neste caso, é a palavra-chave, não é? Ora bem, então, vou-te colocar aqui, também temos aqui algumas palavras que podes conhecer ou não, não é? Mas que estão ali destacadas. Temos ali que a Lua não só ficou maior como melhor. A palavra maior e melhor provavelmente já conheces, não serão propriamente palavras novas para ti. Mas depois temos ali a palavra montanhas, vales, crateras e sombras, que eu não tenho a certeza se tu conheces essas palavras ou não, não é? Portanto, então, antes de irmos explorar estas palavras, eu vou descrever ali no quadro só o que é a palavra-chave, está bem? Que é para registares no teu caderno e depois não te esqueceres. Então, palavra-chave. Portanto, a palavra-chave é uma palavra que está ligada à ideia principal do texto, não é? Indica a ideia principal de um texto. Portanto, a palavra-chave é uma palavra que indica a ideia principal de um texto. E aqui, neste caso, nós temos então os binóculos, não é? Então, agora, vamos ver aqui vocabulário. Então, nós temos aqui grande e maior. Grande, portanto, temos ali um gelado que já é grande. E depois temos outro que é ainda maior, não é?
Portanto, uma coisa grande é grande, mas maior ainda tem uma grandeza maior. Portanto, temos aqui grande e maior. Depois temos aqui outras palavras. Montanha, vale. Portanto, a montanha, não é? São aqueles montes altos, não é? E o vale é aquela zona baixa que fica no meio das montanhas, não é? Portanto, temos aqui na segunda imagem um vale. E depois temos aqui a cratera, também se falava de cratera. Os vulcões têm uma cratera. Uma cratera é uma abertura na montanha. E temos aqui na imagem, não é? Temos aqui estas montanhas que têm uma abertura e até temos ali um a deitar fumo, não é? Que é a cratera de um vulcão. E depois temos a palavra sombra. Estás a ver ali uma pessoa a caminhar, a correr, não é? E depois temos a sua sombra, que está ali refletida, a sombra. Agora, tínhamos estas palavras um pouco difíceis, não é? Que apareciam ali no texto, não é? Então, tínhamos a palavra astrofísico, temos a palavra astrónomo, não é? Que já vimos na aula anterior, porque falámos da astronomia, e o astrónomo é aquele que estuda astronomia. Depois temos ali astro, que é a designação que se dá a um corpo celeste. Corpo celeste quer dizer que existe no céu, não é? Que orbita no espaço. Portanto, os planetas, os satélites naturais, as estrelas, são astros que estão no céu, não é? E depois temos ali os planetas, as estrelas e os asteroides, são astros. Depois temos ali uma fotografia de um asteroide, não é? E não sei se reparaste bem, mas estas palavras têm alguma coisa em comum, não é? Pois é, se calhar tem ali alguma coisa em comum que vamos ver depois. Depois temos aqui, então, a diferença entre astronomia, astrofísica e física. E todas estas áreas são áreas de ciências. São ciências que estudam coisas ligeiramente diferentes. Está bem? Então, a astronomia e a astrofísica estão relacionadas porque têm a ver com astros, não é? Estamos a ver que as palavras ali até são da mesma família, não é? Já vimos aqui muitas famílias de palavras. Então temos astronomia, ciência que estuda a posição, os movimentos dos astros e estuda também de que matéria são feitos os astros. A astrofísica é a parte da astronomia que estuda os astros através do estudo da física. Física, ciência que estuda a matéria das coisas que existem na natureza e o seu movimento através do espaço e do tempo. Ora bem, temos aqui um conjunto de palavras. Temos astro, astrónomo, astrofísico, astronomia, astrofísica, astronauta, astrolábio, astronómico. Uma coisa astronómica é uma coisa muito grande. Ora bem, então, o que é que estas palavras têm em comum? Se formos ver, todas elas têm um bocadinho da palavra astro, não é? E constituem uma família de palavras. Todas elas têm um bocadinho da palavra astro, se reparares para cada uma delas. Agora, vamos responder a estas perguntas. Temos aqui estas e outras a seguir para responder. Então vamos lá ver aqui. Já ouviste o texto? Então tens aqui, a partir de certa altura, para o pequeno Neil, a Lua ficou mais interessante. Mas porquê? Porquê é que a Lua ficou mais interessante a partir de certa altura? Porquê é que será? Ele começou a ver a Lua de outra maneira, não é? E como é que ele conseguiu fazer isso? Pois é, porque ele observou a Lua com os binóculos. Portanto, quando ele observou a Lua com os binóculos, a Lua ficou muito mais interessante do que o que era. Então, a resposta é porque ele observou a Lua com os binóculos. Agora temos aqui a pergunta B. Porquê é que observar o céu é mais difícil para uma criança da cidade do que para uma criança que viva no campo? Porquê é que será?
as pessoas que vivem no campo, não é? Parece que o céu está mais aberto, não é? Quando olham para cima, veem o céu, mas quem vive na cidade, por vezes, olha para cima e aquilo que aparece mais perto são os prédios, não é? Então, temos aqui a resposta. Exatamente, porque a criança da cidade, quando olha para cima, só vê prédios. Então, aqui temos a nossa resposta à segunda pergunta. E depois temos a terceira que diz: por que é que Neil deGrasse acha que um par de binóculos pode levar as crianças a interessarem-se mais por ciência? Por que é que será? Viram o que aconteceu com ele, não é? O que ele falou disso. Portanto, o texto falava disso, que ele aos 11 anos recebeu uns binóculos e que fizeram toda a diferença. Então, porque foi também assim que ele se interessou por ciência, não é? Portanto, o interesse dele pela ciência também veio dessa forma. Depois temos aqui um outro exercício para completar. E repara, nós temos ali 3 palavras que estão ali num retângulo azul e que diz porque, como e pois. Ora, quando nós temos que responder a uma pergunta, não é? E essa pergunta tem lá porque é que, não é? Então, nós na resposta podemos ter uma destas palavras que temos aqui. E, reportando ao exercício anterior, não é? Em que nós começámos, se bem reparaste, não é? Todas as respostas começavam por porque, mas há a possibilidade de fazer com que essas respostas não comecem por porque. E então temos aqui estas 3 palavras, o porque, o como e o pois, que podem também ser utilizadas para dar essas mesmas respostas. Claro que as frases depois ficam diferentes daquelas que nós vimos anteriormente. E então temos aqui, completa as frases. Para cada frase, utiliza a palavra que aparece do lado direito. E, portanto, temos ali então as 3 palavras. Depois temos aqui A. Para o pequeno Neil, a lua ficou mais interessante. E depois temos ali a vírgula. A vírgula aqui tem um papel muito importante. Não é? Porque a vírgula vai depois separar a justificação, a causa, o porquê do resto da frase. Portanto, para o pequeno Neil, a lua ficou mais interessante e ficou mais interessante como, porque ou pois. Qual será? Não é? Ficou mais interessante porque ele observou a lua com os binóculos. E ali temos o porque, que vai ligar a primeira parte da frase à segunda, que vai dar a justificação para a primeira parte da frase. Depois temos a B, que não tem lá nada no início e depois diz: é mais difícil para uma criança da cidade observar o céu. Então, o que é que nós temos aqui? Reportando às frases anteriores. Então, como quando olha para cima só vê prédios, não é? É mais difícil para uma criança da cidade observar o céu. Portanto, temos aqui o como, que nos vai dizer qual é a razão, não é? Para as crianças da cidade não verem o céu da mesma maneira que as do campo. Portanto, como quando olha para cima só vê os prédios, não é? Então, é mais difícil observar o céu na cidade. Então, temos agora aqui a terceira. Neil deGrasse acha que um par de binóculos pode levar as crianças a interessarem-se por ciência. E aqui não vamos utilizar o porque já utilizámos, não é? Pois foi assim que ele também se interessou por ciência. Portanto, reparem, aqui temos também esta situação, não é? Depois, portanto, como vimos, eram respostas para o porquê, não é? E depois temos aqui as 3 palavrinhas, muito importantes aqui para completarmos estas frases, não é? E reparem que a vírgula separa e dá-nos a razão do porquê. Então, em casa, tu vais
fazer frases com estas palavras. Adeus e até à próxima aula.